Olá, colegas professores, professoras, estudantes dos programas de pós-graduação, da graduação, demais pesquisadores da temática. Meu nome é Lemuel Rodrigues, eu sou professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Mossoró, e venho aqui apresentar o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, socializar com vocês, compartilhar das nossas experiências. Eu quero agradecer a coordenação do 6º Simpósio e também agradecer em especial ao professor Paulo pela parceria e dizer que em breve estaremos mais próximos para dialogarmos sobre nossas temáticas. O tema que eu vou apresentar propõe um diálogo entre regiões distintas do país. O título do trabalho é O Monge e o Beato, a memória histórica nas narrativas sobre o contestado e o caldeirão. O contestado é um tema mais popular para vocês. O caldeirão, acredito que não. Por isso eu vou fazer uma breve apresentação do caldeirão para poder entrarmos na discussão, nesse estudo comparativo entre o contestado e o caldeirão. O caldeirão era uma propriedade rural do padre Cícero Romão Batista. Localizava-se, aliás, ainda se localiza, porque ainda existe, na cidade do Crato, ao sul do Ceará, na Chapada do Araripe. E nos anos 20 e 30 foi entregue a um beato paraibano chamado José Lourenço para administrar. E o caldeirão servia como espaço de acolhimento das famílias, dos romeiros e romeiras, que se dirigiam dos mais diversos estados para o Juazeiro, para visitar o Padre Cícero, para ouvir os seus conselhos. E lá do Juazeiro eles iam até o caldeirão. E muitas dessas famílias fixaram residência no caldeirão. Viviam a partir da oração, do trabalho, da obediência às regras estabelecidas pelo beato e seguindo todos os preceitos da Igreja Católica. Era uma comunidade que vivia em comunhão com Deus. Era uma comunidade, como tantas outras espalhadas pelo Brasil, de um catolicismo fervoroso. O beato Zé Lourenço era uma liderança e mantinha uma boa relação política com as demais comunidades e com as cidades vizinhas, mantendo negócios entre o caldeirão, porque lá eles plantavam, eles criavam, tinha uma grande produção agrícola, inclusive nos grandes períodos de estiagem, o caldeirão servia como acolhimento de famílias que passaram a viver na miséria por conta das secas. Esse período de abundância do caldeirão, de uma certa harmonia com a igreja e com os demais setores da sociedade, vai acabar com a morte do Padre Cícero. Em 34, o Padre Cícero morre e deixa o caldeirão, o seu testamento, fica para a ordem dos salesianos. A partir daí, o caldeirão passa por uma nova etapa de sua vivência. Começa a sofrer ataques, tanto de alguns setores do clero católico, como de alguns setores da sociedade civil, da classe política, que começa a fazer denúncias, acusações sobre a conduta do beato
e sobre o Caldeirão. Essas acusações vão culminar com ataques da polícia, a destruição do Caldeirão, mortes de inocentes, prisões, torturas e uma série de acontecimentos, inclusive o uso de avião, de bombardeio. Foi uma situação trágica. Tudo isso a partir do argumento de que o Caldeirão se tornara um espaço comunista. É isso que consta em alguns jornais cearenses, e isso que consta também no relatório da Polícia do Estado do Ceará. Dos dois principais jornais do Estado do Ceará, o jornal O Povo e o jornal Nordeste, chegou a afirmar que o beato Zé Lourenço poderia fazer tudo. Poderia explorar os fanáticos, sertanejos, poderia fazer milagres, poderia fazer com que as pessoas acreditassem em suas manifestações, seus rituais. Ele só não poderia se envolver em política e a criticar o governo Getúlio Vargas. Esse foi um dos argumentos apresentados pela imprensa que justificasse tanto os ataques e a destruição do Caldeirão. O relatório da polícia do Estado do Ceará, assinado pelo tenente José Góes de Campos Barros, afirma categoricamente que o Caldeirão se tornara uma preocupação para o governo, porque famílias que se dirigiam ao Juazeiro iam para o Caldeirão e lá se deparavam com a comunidade cujas relações de produção e consumo tendiam ao comunismo. Então esses discursos, essas narrativas estão presentes em alguns jornais e em relatórios da polícia. Foi feito um levantamento pela polícia cearense de quantas pessoas moravam no Caldeirão. E chegou-se a um número aproximadamente de 3.000 pessoas, das quais 75% era do Rio Grande do Norte, o estado no qual eu vivo. E aqui da região de Mossoró, região oeste do Rio Grande do Norte. Foi o que me levou a estudar o Caldeirão. Primeiro lendo a bibliografia. E fiz um levantamento de alguns autores e constatei que esses autores eles apontavam dois fatores primordiais que justificava essa migração. Um fator foi as secas, as inúmeras estiagens. E outro fator foi a perseguição política, resultado do movimento comunista de 1935. Então, essas famílias que se dirigiam do Rio Grande do Norte para o Caldeirão eram pessoas que haviam participado do movimento comunista aqui. Ou eram pessoas que abandonavam suas casas, seus sítios e iam para o Caldeirão. Eu trabalho em outra perspectiva. Existia uma figura, um beato, que essas famílias, os remanescentes do Caldeirão, chamavam de Conselheiro Severino Tavares. O trabalho dele era evangelizar. Ele saía do Caldeirão, o Zé Lourenço permanecia administrando o Caldeirão, e o Severino Tavares percorria os estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, evangelizando em nome do Padre Cícero e convidando as famílias a irem até o Juazeiro e de lá ao Caldeirão. Era um trabalho missionário, onde não existiam padres,
os conselheiros ou os beatos substituíam. Se a igreja não está presente, o beato está. Então, as memórias dessas famílias norte-riograndenses, que eu tive acesso aos seus depoimentos, fizeram com que eu me dirigisse até o contestado e fosse fazer leitura sobre o contestado. Essa foi a proposta que eu venho desenvolvendo com o professor Paulo. Um estudo comparativo entre as memórias das famílias norte-riograndenses e as memórias das famílias remanescentes do contestado. Bom, no primeiro momento, verificar se as memórias das famílias norte-riograndenses que passaram pelas experiências das missões de Severino Tavares e do Caldeirão e as memórias dos remanescentes da Guerra do Contestado coincidem ou se contrapõem às narrativas oficiais, historiográficas e da imprensa. São narrativas que podem ser diferentes. Podem convergir, mas podem divergir. São narrativas que precisa a gente cruzar. Por isso, a presença dos beatos, a presença dos monges, junto a essas famílias, nesses 2 episódios, vale a pena ser verificado. E é isso que nós estamos fazendo. Tentar compreender, pelas narrativas orais das famílias, qual o papel dos beatos e dos monges. O que é que representou o Caldeirão e o contestado para essas famílias? E as narrativas construídas pelos órgãos oficiais e pela produção historiográfica sobre os 2 episódios. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E é o trabalho que agora eu coloco para os colegas para a gente discutir um pouco, esclarecer, ouvir, né? Receber sugestões, críticas e ver como a gente pode aproximar fatos, teorias e construir ou buscar entender, né, o papel das instituições e também o papel das famílias. Ouvir, né, tanto os remanescentes do Rio Grande do Norte como os remanescentes do contestado. Espero que o grupo possa colaborar, compartilhar e sairmos daqui com uma experiência renovada. Muito obrigado a todos e a todas e vamos ao debate, à troca de experiência. Obrigado e um abraço.